Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de pivô. A gente vai falar, é uma aula rápida, breve, só para vocês entenderem o contexto importante por trás disso. Então, sem mais delongas, bora para o ensinamento. Bom, primeiramente, a gente precisa entender o que é o pivô. O pivô, ele é uma estrutura que indica movimento de alta ou de baixa. Como assim? Ele é formado por três linhas de movimento: impulsão, correção e impulsão. Então, o que seria? Ele impulsiona para uma direção ou para cima ou para baixo. Ele corrige e normalmente ele corrige ali até uns 50%, às vezes 60%. Então vamos lá, 50%. E aí impulsiona de novo. Quando ele impulsiona e ele rompe um topo, né? Ou quando ele rompe um fundo, o que nós temos aqui? Uma estrutura completa, nesse caso aqui de baixa, e uma estrutura completa, nesse caso aqui de alta. Tá? Então o que seria o pivô? O pivô de vela, ou pivô de movimento, ele nada mais é do que uma confirmação de uma direção. Então se a gente tem um pivô de alta, a gente tem uma estrutura de alta. E contrário, a gente vai ter uma estrutura de baixa. Tendo essa estrutura completa, então a gente vai começar a avaliar para onde o gráfico está indo. Tá? Por exemplo, se no gráfico ele bate e duplica o fundo, perdão, ele duplica o topo, nós não temos uma estrutura de alta. Aí ele bate de novo. E ele pode fazer isso aqui, ó, romper. Beleza. A gente vai ter uma estrutura de alta exatamente aqui, e não mais no todo. Entenderam? Eu preciso ter um N completo. Eu preciso ter topo para dizer que isso aqui é uma estrutura de alta. Então, sempre que eu tiver um movimento, tá, que ele rompe topo ou fundo, eu preciso que, dentro dele, eu tenha um movimento. Opa, esse aqui é um movimento de alta, ele tá subindo. Corrige e sobe de novo. Rompeu o topo, eu tenho uma estrutura de alta. E vice-versa. Se romper fundo, se ele impulsiona, retrai, impulsiona de novo. Ou seja, retrai ou corrige, tá? Então, isso é assim o mercado o tempo todo. Ele se movimenta através dessas estruturas. Então, se você entende o movimento, você vai identificar melhor o que pode ser uma liquidez, que a liquidez é alvo, objetivo, intenção do preço, ou você vai entender o que é uma exaustão. Quando ele bate, quando a gente tem uma estrutura que ele duplica fundo, ou antes de duplicar o fundo, ele já vem aqui, certamente ele vem buscar o fundo. Quando ele não encontra o topo, quando ele não tem força para encontrar o topo, ele vem para o fundo. E assim vai. O movimento, ele nunca para. Ele sempre se movimenta dentro de um objetivo. Se não é o topo, ele desce. Entendendo isso, agora nós vamos ver. O gráfico de linhas, ele é mais fácil para você identificar, pois o mercado é composto por elas. Em gráfico de velas, temos que, no caso aqui, composto daquelas velas, né, que a gente está acostumado em OB, né, que é a vermelha e a verde. No gráfico de velas, a gente tem que treinar a nossa visão para identificar. E é por ele que conseguimos identificar exaustão ou liquidez. Tá? O que é a liquidez? Mais uma vez, a intenção do preço. Dado isso aqui, agora nós vamos aqui para uma questão bem importante. Deixa eu ver aqui. Dentro do gráfico, a gente vai ter aqui, deixa eu abrir aqui, pronto, vou abrir aqui, para a gente tentar identificar. Então vamos lá, deixa eu colocar meu lapisinho aqui. Eu vou ter dois tipos de pivô, tá? O pivô de movimento, onde eu pego uma macro ou uma micro, e eu vou ter o pivô de vela, que é o quê? Onde eu pego a nano. Então aqui eu tenho uma estrutura de alta, eu tenho uma estrutura de alta onde? No pivô de vela, porque eu tenho 3 ou 4 velas envolvidas nesse movimento, tá? Aqui também, ó, eu tenho, no caso aqui ele quase que rompe, não. Aqui eu não tenho uma estrutura. Mas aqui, ó, por exemplo, aqui ele desce, vem até aqui e rompe fundo, tá? Rompeu fundo, eu tenho uma estrutura de baixa. Dado essa visão, isso aqui não é um setup, tá? Embora seja bastante assertivo, tá? A gente vai utilizar gatilhos para reversão, retração ou fluxo dentro dessa observação. E vocês vão ver dentro dos setups como se utiliza. Primeiro, a gente aqui, a intenção dessa aula é somente entender o que seriam esses pontos de pivô. Então, entre o topo e o fundo, eu vou ter confluências para que o preço bata aqui e reaja nessa cotação. Tá? Se ele entrar, ele vem buscar topo. Tá? E se ele romper, ele tem uma continuidade. A mesma coisa quando ele retorna novamente para essa região aqui. Se ele entrar aqui, ele busca o fundo. Então, isso é bom para a gente entender a liquidez, ou seja, a direção, o objetivo ali do preço. Tá? Não faça isso só como um setup. Aí a gente vai aprender as leituras de vela para então complementar essa mecânica, essa ferramenta. Ok? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a minha setinha para a gente tentar pegar aqui um pivô de movimento. Tá? Então, dentro de uma estrutura, ó, aqui eu tenho um pivôzinho de vela, praticamente um movimento, porque eu tenho mais velas envolvidas. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vê? E olha como é que o preço reage dentro dessa cotação aqui, ó. Tá? O preço rompe, só que a força de compra entra novamente.
tá? Dentro do quê? Dentro aqui, ó. Dentro desse pavio que reagiu compra, tá? Não saiu ainda daqui, ó, da reversão. Não entrou, só reagiu aqui, entrou, fez um falso rompimento e volta. Se ele faz o rompimento e volta, o que que acontece? Uma continuidade. A gente teria referências aqui, ó, nesse ponto para poder fazer uma entrada, tá? E aí ele rompe para baixo novamente. E aí, então, ele segue. Deixa eu ver se eu encontro aqui um pivô de movimento melhor para a gente exemplificar. Pronto, aqui, que estrutura bonita. Isso aqui é uma macro, é quase um gráfico de linhas. No gráfico de linhas você consegue identificar melhor, tá? Mas em gráfico de velas, isso complica um pouco, tá? Mas não é impossível. Então nós temos aqui, ó, um pivô de movimento. Por que que eu tenho pivô? Porque rompeu o topo. Se romper o meu topo, eu tenho uma estrutura de alta. Beleza. Então o que que eu vou fazer aqui? Qual é o meu objetivo? Se eu estou observando uma estrutura de alta, então eu vou trabalhar compras, vou preferenciar compras. E quando entrar aqui para dentro? Aí sim, aí a gente vai trabalhar vendas, porque se ele rompe até os 50% e ele ultrapassa, ele vem buscar o fundo, tá? Ele vem buscar o fundo, ou ele pode reverter, ou ele pode romper, e aí a gente vai trabalhar na venda aqui abaixo. Então aqui abaixo a gente busca vendas, tá? Abaixo a gente vai trabalhar vendas. E aqui em cima a gente trabalha compras, tá? Mas só isso basta? Não. A gente vai buscar a leitura de vela para a gente então ter uma leitura completa, tá? E aí sim, a gente vai buscar essas referências. Então, entendendo isso, a gente entende melhor o que é o pivô, como se forma o pivô, os tipos de pivô, que são dois, pivô de vela e pivô de movimento. Aqui a gente acaba de ter aqui, ó, se romper fundo, eu tenho uma formação de pivô de movimento. Vendo aqui, ó, dado aqui, ó. Se ele romper fundo, eu tenho um pivô de baixa. Eu tenho um pivô de baixa, eu tenho uma estrutura de baixa. Se ele rompe, ele vem buscar o quê? Onde ele tem liquidez, tá? Então, eu já sei que a movimentação aqui é ter confluências para a venda, tá? Então, entendendo isso, vocês já diminuem muito o loss de vocês. Olha isso aqui acontecendo ao vivo, aqui, ó, no momento em que eu passei a referência, ó. Ele veio buscar liquidez e ainda deixou um pouco mais, ó. Então, significa que o gráfico, ele está me falando, a vela, o preço atual, está me falando que ele quer continuar descendo, tá? Então, a partir disso, eu vou ter confluências para, então, entrar a favor. Se ele rompe o último pivô, ó, esse aqui é um pivô de movimento, isso aqui é um pivô de alta. Só que ele fez pouco rompimento. E é exatamente aqui que a gente vai observar os gatilhos de reversão, caso a gente entre e observe que o preço atual, a vela atual, fez no movimento, tá? Provavelmente, esse preço tende a vir a continuar, tá? Só que aqui eu tenho dois quesitos. Eu tenho gatilho de reversão, porque eu tive pouco rompimento, tá? Embora seja uma vela de força. E onde eu tenho reversão, acontece 2, 3 ou mais reversões. Então, se, por exemplo, eu tenho um setup de fluxo, de continuidade, eu vou evitar de entrar nessa continuidade porque eu tive um rompimento muito pequeno. Se eu tivesse até uns 50% ou um pouquinho mais de vela, eu poderia entrar, tá? Aqui já me deu um setup para continuidade, porque compra não usou em chegar nem 50%. Aqui ele fez um rompimento muito pequeno, dando aí uma confluência para essa continuidade. Então, provavelmente, ele vai buscar outras liquidez, tá? Então é isso, pessoal. Estrutura, pivô é estrutura, seja de baixa ou seja de alta. Quando você entende esse movimento, qualquer operacional que você utilize, seja para continuidade ou fluxo, tá? Ou seja para reversão ou retração, você vai ter muito mais êxito. Por quê? Porque você já fez um filtro de movimento do preço. E isso já vai adiantar bastante. Bom, a nossa aula é somente sobre pivô e ele vai contribuir para a nossa próxima aula de fluxo, que aí então a gente vai entrar com confluências muito fortes. Vamos falar um pouco mais de pivô dentro do fluxo e como você vai usar isso no fluxo. E até a nossa próxima aula.